Olá a todos, como é que estamos? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, neste 19 de janeiro de 2025, um domingo. Estamos aqui no litoral paulista, na adorável cidade de Santos, e vamos aqui a mais um vídeo para o nosso canal. Bom, amanhã é a posse do novo presidente dos Estados Unidos da América em seu segundo mandato. Ele já presidiu os Estados Unidos de 2016 a 2020. Depois tivemos o desastroso Joe Biden de 2020 a 2024. E agora Donald Trump volta 2025, então vai 25, 26, 27, 28. Em 29 teremos um outro presidente, né? Porque ele não poderá ter 3 mandatos, a não ser que, sei lá, dê um golpe, alguma mudança constitucional, é difícil prever, né? Bom, aí eu fazer um react a um post aqui do Percival Pugina, aqui no Facebook, ele disse: quer dizer que Trump é uma ameaça à soberania nacional? Falando do Brasil. Sério, qual soberania? Essa na qual todo o poder emana do povo, segundo determina a Constituição, mas de cujo povo subjugaram a representação parlamentar? Ele deve estar falando do STF, né, que subjugou a representação parlamentar. E de cujo povo se empenham em calar a voz mediante censura. É Trump quem nos ameaça? É? Bom, aí eu fiz o react assim, ó. Povo entendeu quando enfiaram a Lava Jato aqui para o nosso bem? O povo entendeu quando as redes americanas endeusaram o Bolsonaro? O povo entendeu quando reabilitaram e promoveram o Lula? E agora o povo vai entender quando vai saber tirarem o Lula e enfiarem aqui, sei lá, o Nicolas, a Michele. Sim, o povo entende tudo. É claro que o povo entenderá. O povo sempre entende, não é verdade? Então eu fiz esse react aqui apenas para dar o início aqui, a introdução, o preâmbulo do nosso vídeo. Bom, agora a notícia impactante aí do dia é que Israel vai assinar a proposta de cessar-fogo com o Hamas, né? Veja, isso está sendo mediada aí, essa proposta pelos países árabes e também pelos Estados Unidos, né? Então vamos analisar essa questão. Veja, quais eram os objetivos políticos de Israel em Gaza? Primeiro, destruir o Hamas, segundo o que ele mesmo diz, né? 2. Expulsar a população palestina do norte de Gaza e anexar essa região. 3. Resgatar os prisioneiros israelenses, os reféns em Gaza, usando a força, se necessário, né? 4. Manter a ocupação militar permanente de Israel em Gaza. Veja, nenhum desses objetivos foi alcançado, né? Desde o 8 de outubro de 2023, aquele dia fatídico, né? O Hamas continua forte, segundo o Jerusalem Times, né? Que é um jornal lá de Israel. As baixas são causadas diariamente ao exército de Israel. Continuam as baixas causadas pelo Hamas, né? A população palestina permanece confinada em Gaza, né? Quer dizer, ele não conseguiu expulsar toda a população palestina, né? Mas conseguiu eliminar, vamos dizer, 10% da população, eliminar, hein? Exterminar. Netanyahu não conseguiu resgatar os seus prisioneiros. Bom, eu até já comecei a duvidar se existem de fato esses reféns, esses prisioneiros. Da parte de Israel, sim, sabemos que existem milhares de palestinos lá nas masmorras, né? Bom, fica cada vez mais caro manter as tropas lá em Gaza, né? Então, Israel terá de abandonar Gaza e receberá seus prisioneiros de volta, é o que diz o acordo, né? Na seguinte conta, veja, ele tem que entregar prisioneiros palestinos, assim, 3 prisioneiros palestinos para cada prisioneiro israelense. Pelo menos é isso que nós lemos, né? É óbvio, veja só,
que Israel vai violar o cessar-fogo na primeira oportunidade, é sua natureza, né? E é claro que tanto Israel quanto a resistência palestina vão aproveitar aí o cessar-fogo para se fortalecerem, para se rearmarem, para retomarem suas hostilidades. Isso aí é de se prever, né? Um negociador que teve bastante influência aí no cessar-fogo foi Steve Witkoff, emissário de Donald Trump. Aí, o Trump já começa forte aí, né, no Oriente Médio. Veja, o Witkoff é um magnata imobiliário, né? Portanto, ele também é do mesmo negócio do Trump, né? E ele teria pressionado, ameaçado e desrespeitado Netanyahu até arrancar dele a paz, né? Além de obrigar Netanyahu a se reunir no Shabbat, né, que é a cerimônia lá judaica, o Witkoff ameaçou cortar o enorme apoio militar e econômico estadunidense a Israel. Aí mexeu no bolso, né? Se ele recusasse fazer a paz com os palestinos. Mexeu no bolso, mexeu na consciência, né? O Times of Israel, que também é uma outra mídia israelense importante, afirmou que o papel principal na mesa de negociações foi do assessor de Trump, aí o Witkoff, né? Já na sua campanha, o Trump apontou que o principal impedimento para a paz no Oriente Médio chamava-se Benjamin Netanyahu. E daí o acusou de traição, de trair os Estados Unidos. O insultou de forma dura e agressiva. Aliás, eu acho que ele merece isso, esse Netanyahu, né? Daí o Netanyahu ficou ofendidinho e se recusou a ir à posse de Trump, até porque ele não pode sair de Israel, né? Ele está condenado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação já julgada de genocida, né? Por que o Trump abandonou o Netanyahu e está pressionando pela paz na questão israelo-palestina? Não é por nenhum antisionismo, não, nem por pacifismo ou humanitarismo, né? Não é por isso, não. A questão é política. Veja, o apoio a Israel foi uma das coisas que mais tirou votos de Joe Biden, né? O que o Trump ganharia apoiando Netanyahu e Israel, do ponto de vista eleitoral? Nada, ele não ganharia nada, ele perderia. Outro ponto, veja, o Trump tem o apoio aí da Big Oil, das grandes petrolíferas dos Estados Unidos. E a Big Oil tem preferido soluções diplomáticas no Oriente Médio, uma vez que conflitos militares, ainda que muito lucrativos para a Big Gun, né, a grande arma aí, a Raytheon, a Lockheed, a Norton, a Boeing, veja, embora seja muito lucrativo para a indústria armamentista americana, dificultam os investimentos de longo prazo da Big Oil. É como se fosse um embate entre a Big Oil e a Big Gun, né? Outro ponto, o Trump possui conexões com o mundo árabe, inclusive conexões familiares. A filha do Trump, a Tiffany, veja, ela é casada com Michael Boulos. Veja, não é o nosso Boulos aqui, hein, que foi candidato a prefeito, é o Boulos lá dos Estados Unidos, hein? O pai de Michael Boulos, tem conexões com a resistência palestina, veja só. O que é um contraponto à influência do sionista e Jazar, o Jared Kushner, que é marido da outra filha do Trump, da Ivanka. Então, veja, ele tem uma filha casada com um pró-Palestina e a outra filha casada com um pró-sionista, hein? Se tivesse duas filhas assim, estaria, né, estaria bem, hein? Os interesses empresariais de Trump apontam para a estabilização do Levante, né, daquela região, o que contrasta com o messianismo escatológico e paranoico da elite sionista, que vai continuar empurrando para o estabelecimento de uma grande Israel, Eretz Israel, independentemente dos custos e perdas humanas. Há quem afirme que, na verdade, Israel venceu, né? Pois que o seu objetivo não era aqueles quatro lá que eu falei, aqueles quatro objetivos, lá, vencer o Hamas, recuperar os reféns. O seu objetivo nunca foi esse daí. O seu objetivo era causar o máximo de perdas civis na população palestina. Então, esse objetivo ele, de certa forma, alcançou, porque ele causou um grande número de perdas civis.
né? Se o seu objetivo era esse, então ele pode considerar que sairá vitorioso, né, desse cessar-fogo, né? Muito embora seja um objetivo aí suicida, né, da parte de Israel. Então vamos ver como é que vai ficar. Um outro react aqui eu fiz também com relação a um post sobre imposto de renda, né? Bom, ontem eu falei sobre aí a fala do Nicolas, né, sobre o Pix, né? Mas veja, assim, a gente encontra muitos posts, né, muitos comentadores, formadores de opinião, dizendo que o Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo. Então eu fiz um react. Veja, algumas índices de impostos. Veja, Austrália, quanto cobra de imposto de renda? 45% dos seus ganhos. Bélgica, 50%. Dinamarca, 56% dos seus ganhos, né, são pagos em imposto de renda. Finlândia, 57%. Japão, 56%. Né? Estados Unidos, 37% mais a taxa estadual. Brasil, do ponto de vista de imposto federal, 27%. Então, se você segue essa tabela, né, você vai ver que, poxa, então o Brasil cobra pouco imposto de renda, né? Bom, na verdade, assim, eu acho que cobra uma enormidade, né? Mas, assim, tem muitos outros impostos, né, embutidos aí nesse aí. Porque isso aí é imposto de renda federal, né? Mas você tem impostos estaduais, municipais e tudo mais, então eu acredito que vai chegar também nos 50%, se você for ver. Ou seja, está na média do que muitos outros países cobram, né? Então o ponto aqui é, veja, não há nada de assustador em pagar impostos. É simplesmente assim, sempre foi assim e seguirá sendo assim. O problema, a meu ver, é a destinação final do imposto, ou seja, para que se paga esse imposto, né? Veja, então, assim, geralmente nós vemos aí que é muito comum encontrarmos soluções, né? Soluções para esse problema do gigantismo estatal, né, do inchaço do Estado, da excessiva cobrança de tributos, de impostos, de taxas, de multas, né, e que não traz nenhum retorno significativo para o pagador de imposto, né? Quer dizer, pelo contrário, só aumenta, né? Então veja, geralmente a solução é que vai privatizar as estatais, né? Vamos dizer, vamos tomar o outro lado aí, a solução. O lado da solução, a propagada privatização. Veja o caso da Argentina. Veja, a inflação acabou. A economia vai bem? Maravilha, a economia vai bem. Sim, sim. E a pobreza aumentou. Então, o que adianta, né? Veja, a pobreza atinge 60% dos argentinos, né? Ah, mas depois, quando der uma reciclada, vai melhorar. É sempre depois, né? Blá, blá, blá. Veja, gráficos com índices positivos são muito bons. Para quem? Para grandes acionistas, né? A pergunta é, o homem comum? Veja, a maioria da população de qualquer país, ele come PIB? Veja, índices positivos põem comida na mesa? Essa é a pergunta. Não, não põe, né? Põe dinheiro em paraísos fiscais, isso põe. Por exemplo, o Milei, ele entregou o ouro da Argentina para os banqueiros ingleses, né? Olha que bonzinho que ele é, né? Com o argentino. Então, assim, a pergunta é, privatizar empresas públicas, diminuir o tamanho do Estado, produz empregos? Dinamiza a economia? Não, né? Eu acho a tributação um negócio escandaloso, né? Não por causa da tributação em si, mas por causa da destinação final da tributação. E qual é a destinação final? Manter um modo de vida palaciano, né? Para aí uns 20 mil nababos. O que a tributação entrega? Privilégios para uma casta. E casta essa que, em última análise, trabalha para os grandes banqueiros, né? Então é para isso que serve a tributação, né? Se ela voltasse em serviços, em políticas públicas, em políticas sociais, nós seríamos os primeiros a pagarmos alegremente, vamos dizer, entre aspas, a nossa tributação, né? Bom, eu não sei se vamos prosseguir este vídeo, porque as pessoas me pediram para fazer vídeos mais curtos, né? Então eu vou deixar um conteúdo lá no blog para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o blog, peraí.
Aí. Sobre a questão do... Vou deixar lá no blog o texto do vídeo possivelmente de amanhã, que este texto está lá no nosso blog Elderar, com 2 Hs, Elderar, blogspot.com, né? E está falando, o Brasil toma o agronegócio dos Estados Unidos. Então eu vou tratar dessa questão, mas vou deixar isso para o vídeo, talvez de amanhã, quando eu vou falar também sobre o gasoduto que está sendo feito aí, Brasil-Bolívia, né, que é uma grande obra de infraestrutura. Acho importante mencionar. Veja, outro ponto, que também está lá no nosso blog, sobre o Brasil tomando mercados de agronegócio dos Estados Unidos. Então eu vou detalhar essa questão, né? Porque o Brasil está tomando grandes mercados dos Estados Unidos no que tange ao comércio externo, sobretudo com o nosso principal parceiro comercial hoje, que é a China, né? Um outro ponto também que eu vou abordar é o segredo mais bem guardado do colapso soviético. Também eu vou abordar essa questão e vou falar aí sobre o gás, né? Não vou dar agora, não vou falar, e também sobre a fusão nuclear fria, né? 2 projetos que, se levados a cabo pela União Soviética, certamente ela não teria caído lá em 1990. E terminaria falando sobre qual é o país mais poderoso do mundo em 2025. Vamos ver, né? Fazer essas previsões aqui. Bom, hoje vamos ficando por aqui. Um vídeo mais curto, mais enxuto e mais direto, aí abordando essa questão aí do cessar-fogo de Israel, essa questão do imposto e como é que essa questão se o Trump afeta a soberania brasileira ou se não afeta. Vamos ficar na observação. Canal Luz no Fim do Túnel, de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Se você chegou até aqui, dá o like no nosso vídeo. Se puder fazer um comentário, eu agradeço. Verifique se você está seguindo o canal. Se você gostou do vídeo, replique nas suas redes, divulgue com os seus amigos. Se você quiser ajudar o canal, a única forma é fazer um Pix que está aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todos, continuamos juntos, até a próxima e fiquem com Deus.